Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Josemi e desde já muito obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Bom pessoal, vamos lá, vamos nos atualizar porque não se fala em outra coisa a não ser a prisão de Maduro, mas nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o destino da Venezuela. A gente precisa acompanhar o passo a passo para a gente saber ficar por dentro da real situação daquele país, né? Não adianta a gente falar, aprendeu, tá aí agora, Josemir, o que vai acontecer? Muita gente se pergunta. O que está acontecendo, e eu vou passar para vocês aqui, é tudo normal. Normal numa situação como essa. Toda vez que um presidente é deposto e o país entra numa situação dessa, seja por corrupção, seja por questão de droga, seja lá alguma coisa que ele fez de errado, e um outro país ou outros órgãos, né, internacionais tira ele do poder, observe que a palavra foi tirou do poder, né? Não foi uma eleição e tal. Realmente acontece rebuliço, acontece revolta do outro lado. Então vamos por parte aqui. Os Estados Unidos entrou na Venezuela e prendeu Maduro e a sua esposa. Beleza. Acontece que o Maduro não estava sozinho nessa luta, inclusive com apoio até do Brasil, né? Agora pode até dizer que não, mas a gente sabe que o Brasil apoiava o Maduro, o próprio Lula saiu já em defesa dele. Muito bem. Tá, e agora? O que vai acontecer? Porque o Maduro tinha militares, tinha milicianos, né? Dizem que a maioria dos soldados lá são tudo milicianos, ou seja, são extraordinários, não são aqueles oficiais militares das Forças Armadas. Mas sim, tem as Forças Armadas. Mas os milicianos são aqueles tipo da SS nazista, são aqueles que fazem serviço sujo e estão fora dos parâmetros normais, tá? São os chamados soldados de execuções. Aqui no Brasil, alguns pequenos manifestantes estão indo para as ruas, né? Em alguns pontos, lógico, você não vai ver em qualquer lugar, pedindo a soltura de Maduro e dizendo que o que os Estados Unidos fez foi errado. Eu vou ler uma matéria aqui, só para você acompanhar, que aconteceu em Brasília. Um grupo bem pequeno, vocês estão vendo o print aí, se dirigiu à Embaixada dos Estados Unidos, gritando palavras de ordem e xingando, mandando tomar naquele lugar e tudo mais. Grupo marcha em direção à Embaixada dos Estados Unidos para exigir Maduro livre. Manifestantes marcharam no fim da tarde desta segunda-feira. Quem são essas pessoas, Josemir? O MST, essa turminha do PT, mas é uma minoria, mas faz barulho, viu? Faz muito barulho. Marcharam no fim da tarde desta segunda-feira, dia 5, ou seja, ontem, do Museu da República até a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em protesto contra o que classificam como ações imperialistas na América Latina, com foco na situação política da Venezuela. O grupo iniciou uma caminhada às 18 horas e chegou ao destino por volta das 18h30. Agora preste atenção no que eu vou ler aqui para você. Durante o ato, os participantes entoaram palavras de ordem como "se cuida, seu fascista", direcionado ao Donald Trump. A América Latina vai ser toda comunista e vai tomar no ... Trump de Israel. Aqui é Palestina e estamos aqui contra as barbaridades do imperialismo. Em discursos e faixas, os manifestantes defenderam a soberania venezuelana e pediram a libertação do presidente deposto Nicolás Maduro. Muito bem. Ainda sobre essa treta aqui, o Nicolás Ferreira foi fazer uma charge aí sobre o Lula, esse negócio da prisão do Maduro, e deu ruim que, como sempre, o turma do pessoal já pediu para PGR incriminar o cara, incriminar o parlamentar. Às vezes eu fico me perguntando, se essa turma sabe que tudo que ele fala, o outro lado vai querer incriminar, vai pedir investigação, vai pedir isso e aquilo, embora acabe não dando em nada, mas para ele ter um sono tranquilo, por que eles fazem isso, né? Por que o Nicolás Ferreira fica... A pergunta é, você vai pegar um fuzil e vai para a guerra, para destruir o inimigo? Não, é só para ficar dando cutucada, só para fazer graça. Não faz graça não, deixa essa turma para lá. A gente tem que dar o tiro certeiro para derrubar a turma, não é ficar fazendo gracinha. Por quê? Para não ficar punhando, ficar, como é que é o crime, aí, parlamentar, não sei o quê. Vocês estão entendendo, gente? Mas enfim, e é assim, desde quando o Bolsonaro assumiu. Bom, mas cada um com seu cada um, né? Se o Nicolás Ferreira acha que deve continuar fazendo essas graças, eu não faria.
Eu sou uma pessoa muito séria, comigo é pau, pau, pedra, pedra, entendeu? Enfim. Uma outra matéria aqui que diz assim, ó, urgente, jornalistas são presos na Venezuela após queda de Maduro. E agora? É nesse ponto que eu quero chegar. Acontece que, quando isso acontece de um presidente ser deposto, ser preso e tudo mais, pelas barbáries que ele vem fazendo, não foi à toa, ele tem uma vice-presidente, não tem? Que foi eleito, embora, ninguém está comentando sobre isso. Se os Estados Unidos não reconheceu as eleições que elegeu pela última vez agora o Maduro, e os Estados Unidos não reconheceu, então não é só o Maduro, é a chapa inteira, ele, os ministros, cai tudo. Só que, por enquanto, né, quem vai governar o país? Tem que ter alguém, então aí fica o vice, porque quem foi preso foi ele, não foi a vice, que é uma mulher. Essa vice ainda está lá, comandando os militares, comandando o país. Isso é provisório, mas sob supervisão dos Estados Unidos. Algumas matérias dizem que ela não gostou da situação e tal, mas outras matérias, ontem mesmo eu estava vendo uma outra matéria também de jornal, se eu não me engano da Veja, da Folha, não lembro onde foi, ela dizendo que vai seguir a cartilha, as regras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que não quer conflito, não quer isso, não quer aquilo. Porém, como sempre, né, a esquerda sempre age assim, fala uma coisa, mas faz outra. O que está acontecendo na Venezuela é exatamente o contrário. Já decretaram que qualquer pessoa que fizer manifestação pró-Estados Unidos indo a favor da prisão de Maduro será presa. E aí tem essa matéria aqui que eu estou lendo para vocês, tá? Essa matéria aqui diz tudo. Estão vendo para vocês aqui, vou até dizer aonde que está essa matéria, vou deixar o print aí também. Está no Jornal da Cidade Online. Urgente, jornalistas são presos na Venezuela após queda de Maduro. Eu vou soltar alguns vídeos para vocês acompanharem direitinho o que está se passando. Então na matéria diz assim, ó, informações que acabam de surgir dão conta de que algo terrível segue acontecendo na Venezuela. O SNTP, Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa da Venezuela, denunciou a prisão de 14 jornalistas e funcionários da imprensa nesta segunda-feira, dia 5, ontem. Desse total, 11 são de meios de comunicação e agências internacionais. E um é de um meio de comunicação nacional, diz a CNN. Ué, mas não prenderam Maduro? Exatamente. Sempre que isso acontece, não é a primeira vez. Toda vez que isso acontece, o mais difícil vem agora. É colocar o país nos trilhos. É alinhar as coisas. Por quê? Porque existem militares, existem principalmente lá milicianos. A vice ainda está lá. A questão é, eles vão reagir contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dizem que vai administrar até ter uma nova eleição fiscalizada de uma forma democrática e limpa para colocar o país nos trilhos. Mas agora vem a questão. Ainda que tenha isso, nós sabemos que a Venezuela, que o Nicolás Maduro, tem muito olheiro, tem muita gente que morre por ele. A pergunta é, essas pessoas, ainda que sejam uma minoria, embora a maioria seja um povão, muitas das vezes desarmados, não são guerrilheiros, contra uma minoria que aí sim são guerrilheiros, são bandidos, são criminosos. Essa minoria, ainda que seja mais armada, vai deixar o país seguir o seu rumo de uma forma limpa e democrática? Ou vão partir para cima, como vocês estão vendo a matéria aqui, prendendo pessoas? É uma incógnita. Vai depender aí do que os Estados Unidos vai fazer lá nesse pós-prisão do Maduro, né? Aí só com o tempo que a gente vai ver. Normalmente há conflitos, normalmente há guerra civil, ainda que seja por pouco tempo, normalmente há baixas, há mortes, normalmente. Vai ter conflito, vai ter perseguição, mas tudo na vida tem um preço. Se querem liberdade, quando a gente fala aqui no Brasil, né? Você acha que aqui no Brasil seria diferente? Não. Não seria. Imagina o Lula aí caindo por algum motivo, sendo julgado, condenado, preso, ou que acontecesse que os Estados Unidos reconhecem que ele ajudou o Maduro e tem que ser preso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Você acha que essa turma do MST, você acha que essa turma
socialistas comunistas que vêm apoiando o Lula iria deixar as coisas fluir normalmente, diferentemente da direita, que tudo que aconteceu no dia 8 para cá, ninguém reagiu de forma nenhuma, deixou acontecer, gente presa, ex-presidente preso, todo mundo preso. Como Lula mesmo diz, né, criaram a narrativa, colocaram na imprensa, deixou o povo acreditar e ficou por aquilo mesmo. Ninguém reagiu. Não. Se fosse de forma contrária, você ia ver esse país pegar fogo. Vocês duvidam? Porque eles são guerrilheiros. Tá aqui. Foram lá para a embaixada, mandaram tomar naquele lugar. São assim, essa turma é assim. Suja tudo, mela tudo, toca fogo em tudo. Não foi o caso ainda. Mas até porque eles podem até estar maneirando, lá diferentemente da direita tem alguém por trás, falou, olha, não vamos fazer o 8 de janeiro não, que os caras estão querendo, né? Não faz isso não, vamos manter, mas no fundo, por eles tocam fogo em tudo e destrói tudo, porque é o perfil deles. Mas enfim, eu vou soltar uma matéria aqui, gente, alguns vídeos, só para concluir esse vídeo aqui, que vai bem de encontro com o que eu estou falando para vocês, vamos lá. Está a vicepresidenta Delcy Rodríguez assumir. Também há decreto de estado de conmoção na Venezuela que inclui ordenar às polícias e organismos de seguridade perseguir e capturar a qualquer pessoa que tivesse apoiado na ação militar dos Estados Unidos em Venezuela. Isto é uma notícia que causa muito nervos na população, porque o governo vai atrás as pessoas que apoiaram esta ação dos Estados Unidos em Venezuela. Mas é uma notícia em desenvolvimento. Vocês estão entendendo? Entenderam alguma coisa? Para quem não entendeu, ela está dizendo o que eu já falei. Que há um esquema lá, uma ordem, que ninguém sabe de onde está partindo, pode ser da vice, né? Pode ser do comando dos militares, ou enfim. Alguém deu a ordem de que, e a polícia vai executar, tá? Mesmo os Estados Unidos fazendo o que está fazendo, e tem gente lá da DEA infiltrados, eles não estão fardados, estão apaisando, né? Os olheiros, os agentes secretos, tá sabendo de tudo, tá passando por Trump. Então há muita coisa ainda para rolar. A ordem é, quem fizer festa, quem fizer carnaval, quem aplaudir a ação dos Estados Unidos sobre a prisão de Maduro, vai ser preso. E vai de encontro com a matéria que eu já li, que também é da CNN. Essa matéria aqui é da CNN, essa moça aqui. Vocês estão entendendo agora? O que vai acontecer, Josemir? Tudo pode acontecer. Os Estados Unidos podem mandar aí 5, 10, 15, 20 mil homens e dominar totalmente, aí sim, praticamente uma guerra, né? Não sei se eles vão, porque a ação dele, que prendeu o Maduro, foi uma ação pontual. Eles foram naquele ponto, eles descobriram onde ele estava, foram naquele ponto, criaram aquele rebuliço todo, né? Bombardearam para assustar mesmo, para abrir caminho, foram lá e prenderam ele. É uma ação pontual. Mas se inflamar diante do país todo, aí sim eles vão ter que ver os pontos estratégicos e infiltrar homens, colocar homens militares lá, aí sim só Deus sabe o que vai acontecer. Os próprios militares ou vão reagir ou vão se entregar e aí vai acalmar tudo, ninguém vai mais preso. Normalmente prende os líderes militares, né? Prende eles, inclusive a própria vice, se ficar fazendo essas graças, só o tempo é que vai dizer, vamos aguardar. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. O vídeo da tarde vai estar muito, muito bom, porque eu vou soltar um vídeo, mais um vídeo de uma petista rasgando o verbo contra o Lula, e vou soltar também uma outra situação onde uma mulher fala sobre o aumento que o Bolsonaro deu para os professores, e eu conheço eu conheço professores que receberam esse aumento e votaram no Lula, inclusive gente que dentro da família, não da minha, mas da minha esposa. Vocês estão entendendo a situação? São pessoas sem caráter, sem vergonha. E vocês vão ver aqui uma mulher falando sobre isso. O Bolsonaro deu 33% de aumento. Sabe quanto o aumento do Lula? 0, alguma coisa. Não chega nem a 1%. Eu cheguei até a comentar numa situação aí do Instagram, eu falei, é bem feito. É bem feito, o povo gosta de sofrer, gente. Não tem vergonha na cara. Eu não sei que paixão, que amor é essa que as pessoas ficam cegas e fala dos bolsonaristas. Mas a gente segue o cara, apoia o cara, porque a gente sabe que o cara veio para fazer coisas boas.
Mas o ódio é tão grande, ainda mais depois daquele negócio da pandemia que a Globo botou na cabeça deles, mas não sai de jeito nenhum. É genocida, é isso e aquilo. Tá aqui a prova, a gente fala e prova. Enfim, não esqueçam, gente. E tem mais coisas outros vídeos que eu vou soltar interessante, tudo dentro desse mesmo contexto. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.